Boa noite, vereadores, funcionários presentes aqui no plenário, população que acompanha em casa. Um abraço ao vereador Toninho Donomel aqui presente, ao amigo Henrique Rossetti acompanhando as nossas sessões. Vou mudar a pauta mais uma vez a minha fala, vou falar sobre a CTA novamente. Quando eu comecei o mandato aqui na Câmara, o primeiro projeto que eu tentei apresentar aqui nessa casa, era um projeto que pretendia mudar a lei orgânica para trazer para cá a decisão sobre o reajuste da tarifa do transporte coletivo, porque desde aquela época, temendo um processo que ficava meio que evidente de ação de precarizar e sucatear a CTA para poder vender, e sabendo que, na mão da Prefeitura, tendo a maioria das ações, o reajuste da tarifa, com a pressão da população, muitas vezes não se dava de forma justa, quiçá quando isso passasse para a iniciativa privada. Precisava de 6 assinaturas para o projeto entrar, conseguia apenas as 3 da bancada do PT, que naquele momento a oposição se resumia aos 3 vereadores. Depois, tentei um segundo projeto que mudaria a lei orgânica para determinar que a CTA também fosse obrigada a fazer prestação de contas nessa casa, porque a gente nunca presenciou uma prestação de contas da CTA aqui. Quando falam que a gente tem responsabilidade, que a gente acompanha, que a gente votou, a gente nunca acompanha uma prestação da CTA aqui, porque ela não era obrigada pela legislação a fazer. Eu tentei fazer para que a gente conseguisse minimamente ter o melhor instrumento de fiscalização e de acompanhamento de que acontecia nas contas da CTA, não consegui as assinaturas. Depois, quando a configuração política da casa mudou um pouco e a gente conseguiu avançar um pouco no número de vereadores que fariam oposição ou tinham postura mais independente, eu tentei voltar com o projeto que traria o debate da tarifa para cá, de forma que a população pudesse fazer o que os trabalhadores da CTA têm feito no último período, que a população faz o que se refere ao IPTU, a conta de água, que é trazer o debate para cá. Eu não consegui as assinaturas, e o senhor João Farias, que vem falar de jogo político aqui, textualmente nos disse lá embaixo que não votava. Sabe para quem que o João Farias ligou para conversar sobre o projeto, se assinava ou não? Para o dono da Paraty, amigo dele. E aí, não se sentiu confortável em assinar o projeto. Por diversas vezes, a gente convocou audiência pública aqui nessa casa para discutir a questão da CTA, e a Prefeitura nunca compareceu. Ou era o Silvio Prada, ou era o Márcio Santos, que apresentavam os balancetes aqui, tentavam muitas vezes responder às questões de natureza política, no que se refere à gestão, e não tinham autonomia, porque a política da CTA vinha do 6º andar, e eles nunca se comprometeram a estar aqui nessa casa para discutir alternativas de como buscar melhorar a CTA. Aqui, numa audiência pública, a gente descobriu um aditivo no contrato da CTA com a Paraty que passava a prerrogativa da venda dos bilhetes da CTA para a Paraty, assinada pelo Boi e pelo João Farias como testemunha. Representei no Ministério Público e até hoje o promotor não sabe como é que a CTA e a Paraty fizeram um encontro de contas. A Paraty começou a vender bilhete da CTA, a gente não sabe como o dinheiro entrava ou saía, e até hoje ninguém sabe. Aliás, de quando começou o processo desse consórcio, ficou 2 meses que a gente não sabe sequer para onde foi a receita do que entrou de bilhete nesses últimos 2 meses, porque a gente não sabe se a Paraty pagou a CTA, se a CTA teve que pagar a Paraty. Para vocês verem o tamanho da caixa preta. Quando teve o debate para ter a SEI da CTA, para que a gente pudesse abrir as contas e verificar exatamente o que foi que aconteceu que levou a CTA a essa situação, porque se é verdade que houve crescimento econômico, que as pessoas se empoderaram, compraram veículos, é verdade, é só para a CTA que teve prejuízo. Para a iniciativa privada, continua tudo ok. Se é verdade que o sistema de economia mista pode dificultar do ponto de vista da gestão, que isso não seria o mais adequado, é verdade que nenhuma empresa privada compra ônibus do dia para a noite, demite contrato do dia para a noite, se tem planejamento. O fato de ser economia mista nunca impediu a CTA de comprar ônibus ou de se planejar
para ter caixa e comprar ônibus. Mas nem o meu partido, que fazia oposição, apoiou que a gente abrisse aquela ceia. Então, hoje a gente continua mais uma vez o dito pelo não dito, e a verdade não apareceu e está sendo diluída nesse processo de extinção da CTA. É discurso político, porque na hora de assinar aqui, para a gente poder fazer auditoria independente, a gente não conseguiu apoio dos vereadores, principalmente desses que vêm aqui fazer discurso e falar de jogo político. Nós tentamos montar uma comissão de transporte, não tivemos apoio dessa casa também. E aí, a gente é obrigado a ficar ouvindo discursinho de quem está com interesse em qualquer outra coisa, que não, de fato, sensibilizado com a questão dos trabalhadores, porque nenhuma outra alternativa real apareceu aqui, a não ser mentira. De quando começou com essa história do consórcio, atas que foram assinadas, mediada pela Procuradoria do Trabalho com a Prefeitura, e tem lá na ata o registro da Prefeitura se comprometendo a fazer as rescisões porque disse que tinha dinheiro, quando mandou o projeto de crédito, quando o Boi fala que foi o PT que impediu a venda da área do prédio, que a outra mentira foi o transporte justo, e na cabeça dele, toda a militância, toda a crítica ao governo, ele acha que a coisa do PT, né, essa coisa bastante limitada, então assim, até nisso acaba mentindo. Não fizeram absolutamente nada para salvar a CTA. Cadê a preocupação de vocês com os trabalhadores, quando a gente estava evidente que a coisa ia dar no que deu, e a gente questionava e todo mundo garantia, não tem problema. Não tem problema. Nunca se preocuparam. Nunca se preocuparam. Qual que é a preocupação que tiveram aqui quando aumentaram o IPTU bem acima da inflação, em 12%, com os trabalhadores da cidade de Araraquara? Vocês nunca se preocuparam quando implementaram uma taxa de resíduo sólido abusiva, caríssima pelo DAI? Nunca se preocuparam, porque quem é que paga a conta? Quando passaram o serviço de manutenção que a população paga no IPTU para o DAI, que a gente foi contra, cadê a preocupação de vocês com esses pais de família, que é toda a população da cidade de Araraquara? Não se preocuparam. Zero no reajuste do ticket de funcionalismo há 2 anos. Cadê a preocupação de vocês com esses pais de família? Nunca se preocuparam. Quem garante que o pessoal, os trabalhadores da CTA vão continuar recebendo é a CLT, não tem dúvida quanto a isso. Eu acho um prejuízo a Prefeitura continuar desembolsando um valor altíssimo quando falta luva para o pessoal do SAMU, com o pessoal parado. Ninguém aqui é favorável a isso. A gente tem procurado discutir alternativas, mas me parece que o que tem de jogo mesmo é continuar tapando o buraco, dilapidando o patrimônio público, para poder, por exemplo, continuar nomeando gente para garantir apoio à campanha do Boi para prefeito. Né? Nesse tipo de negociação. É isso que a gente vê nos diários oficiais. A coisa degringolando e indicado político assumindo o cargo quando seria preciso uma gestão rigorosa para minimamente tentar equilibrar as contas dessa cidade e garantir que o mínimo que hoje falta, não faltasse. Chegaram a falar aqui em suicídio por parte de trabalhador. A desfaçatez é tanta que chegam nesse nível de apelo e de manipulação desse pessoal que muitas vezes fica preocupado e achando que não tem outra alternativa. Não caiam nessa, a gente não cai. Eu estou aqui, esse é o 4º ano, final do meu mandato. Eu já cansei de ver esse tipo de mentira. Eu já cansei de ver esse tipo de... Não se preocupe, é mentira. Não estão preocupados com ninguém, estão preocupados em continuar arrumando meios de dilapidar o patrimônio público para cobrir rombo do que foi má gestão, e ninguém vai reconhecer, e continuar fazendo contratação, e continuar dentro da máquina pública, buscando estruturar uma campanha prefeito, no caso agora vai ser o Boi, porque desentenderam com os demais da base. Então é isso, é por isso que eu vou votar contra. O pessoal da CTA vai receber o que é devido, de um jeito ou de outro, se depender da gente, não às custas daquilo que é patrimônio da cidade de Araraquara. Obrigada.